Então, aqui em Jaraguá do Sul existe uma pluralidade na questão de modalidades, né, e grupos. A gente tem bastante grupo que trabalha com dança e cada um tem tem as suas modalidades específicas, né, além das escolas que trabalham com todas. Então, quanto a essa questão de grupos, a gente tem bastante, né? Quanto à questão de criações, eu sinto que tem bastante pontos em criação aqui, mas sempre voltados a um mesmo destino, né? Então, por exemplo, a gente aqui na cidade tem o Jaraguá em Dança, né? Que é uma coisa que acontece bem forte, e a gente tem os espetáculos de final de ano. Então, eu sinto que as criações das escolas de dança e dos grupos, eles acabam sendo direcionados sempre para esse mesmo ponto, esse mesmo destino, que é o Jaraguá em Dança, e que é um espetáculo de final de ano, né? Eu sinto que existe bastante criação, mas às vezes ficam dependentes um pouco do que a fundação vai lançar para a gente. Então, por exemplo, a fundação vai mandar para a gente uma lista de quais eventos que vão acontecer na cidade. E aí as escolas e os grupos, isso eu digo a maioria, acaba se focando apenas com esses eventos, né? E acaba não expandindo para outros horizontes. Existem algumas coisas em festivais que a gente começou a meio que não que discordar, né? Eu acho que você julgar a arte do outro já se torna algo um pouco mais, pouco pessoal, né? Eu acho que a arte é muito pessoal. E eu acho que essa cultura veio talvez posso estar falando besteira, mas vem um pouco do comodismo talvez, né? Porque realmente é cômodo, você se inscreve num festival, você paga uma inscrição, você vai ter um espaço para apresentar já pronto, com uma proposta já pronta, que tem um tempo já colocado, você vai poder fazer 4 minutos. Então, beleza, eu já tenho um tempo estipulado, um tema que eu vou fazer, uma categoria. Então, isso acaba se tornando um pouco cômodo. Então, eu acho que às vezes essa cultura se formou um pouco desse comodismo. Quando você cria um espetáculo, você tem que pegar a tua mente e sair desse mundo, porque não existe um tempo, é você que vai fazer o tempo da tua criação, né? Então, você pode levar de 5 minutos a 30 minutos, a 1 hora e meia, pode fazer um espetáculo com 2 atos, né? Então, eu sinto que às vezes falta a gente sair dessa nossa caixa, dessa nossa bolha, dos 4 minutos para um conjunto, para uma coreografia, né? E Dani, tu acha que na cidade há espaços para criação artística que não se encaixe então nesse modelo que já a cidade já conhece bastante? Como é que tu sente isso em relação ao teu grupo também, né? Como que isso é visto na cidade, né? Porque vocês montam espetáculos, né? Então vem com uma outra proposta, né? Como é que tu tem observado isso, a tua atuação, enfim, a atuação do teu grupo, né? Sim. Então, espaços, se a gente for falar de espaços físicos, a gente até comentou muito na semana passada sobre a falta que tem em Jaraguá de espaços físicos para a gente poder lançar uma coreografia fora de um festival, por exemplo. Então, a gente tem o Teatro da Scar, que é uma estrutura incrível, tem o grande e o pequeno, mas ele não é acessível para todos os grupos, né? Então, a gente faz muito do nosso bolso, mas claro que a gente vai buscando, buscando parceiros e parcerias da forma que a gente consegue, né? Eu até falei semana passada que muitas vezes chegava antes do meu espetáculo, eu não sabia se ele realmente iria acontecer. Como tu percebe que eles estão criando hoje em dia? Se é mais fortemente em coletivos, né, em grupos de dança, ou mais seguindo uma carreira individual? O que tu Não, observa? aqui em Jaraguá é muito mais os grupos mesmo, né? Então não tem muitos artistas que pensam individualmente, assim, né? Eu vejo que são muitos, tipo, tem o Ed ali, mas que é com um grupo, então, tipo, tem o Omar, que é com o grupo dele, tem a gente que é com o nosso grupo, né? Então, artistas individuais eu posso estar falando besteira, mas eu não, aqui em Jaraguá, não vejo muito Uhum. forte isso, não, né? E há intercâmbios entre vocês, por exemplo, o Galpão faz intercâmbio com o pessoal do Omar, faz, enfim, com Bem outros grupos pouco. da cidade? Bem pouco poderia ter mais, sabe? Eu sinto que poderia ter mais. Até quando a gente abriu o galpão, a gente tinha uma ideia muito forte de fazer dessa maneira, né? Vamos convidar grupos. E a gente até no início tentou alguns intercâmbios e coreógrafos, chamando coreógrafos e professores de outras escolas para
trabalhar, mas acontece pouco. Poderia acontecer bem mais, sabe? Porque são tantos grupos que a gente tem aqui. Eu estava conversando esses tempos atrás com a Elice, né, a Ornella, que ela foi lá na minha escola para ver um negócio e a gente falou sobre, até inclusive, sobre os próprios bailarinos dos grupos da cidade não assistirem às outras escolas, sabe? Então, tu vê que nem esse intercâmbio de simplesmente ser um público aqui acontece pouco, poderia acontecer mais. Não tem essa, eu acho que sinto que falta um pouco essa parceria, por exemplo, do coreógrafo tal, falar, meu, vai ter um espetáculo da escola tal, não vamos marcar ensaio hoje, vamos assistir esse espetáculo, sabe? Mas eu vejo alguns projetos acontecendo, eu vi muito ano passado, assim, muitos projetos acontecendo, misturando as classes, né? Então, a galera do teatro, a galera da dança, a galera das artes visuais, né? Ali na SCAR eu vejo acontecer um pouco isso, mas claro, como eles têm ali na SCAR, tem música, tem teatro, tem dança, eles conseguem fazer essa união muito, muito fácil, porque estão todos ali no mesmo ambiente, né? A Lisa fez um projeto muito legal, né? Que ela uniu música e a dança, que ela até falou sobre esse projeto na última vez que ela, na semana passada, né? Que ela conseguiu unir, mas eu sinto também que também é pouco, assim, sabe? Se une pouco. Eles acabam ficando nas suas classes, assim, né? E às vezes, um momento ou outro, acaba acontecendo uma união, né? E quais são os teus principais colaboradores, assim, nos teus processos? Além, né, dos bailarinos do Galpão, que acho que já estão contigo há um tempo significativo, né? Não sei se são as mesmas pessoas, também tem isso, né? De grupo, sai um, entra outro, tem essa questão. A gente tem os que sempre tocam e tem os que sempre mantém, né? A gente sempre tem a gente chama os filhos ali, sempre vão vindo com a gente, né? Meu, a gente tem os nossos colaboradores, né? A gente tem a Vilma, né, costureira, que sempre está com a gente também. Ela é incrível, assim, já faz um trabalho com a gente de anos. Ela começou a fazer um trabalho com a gente, acho que no segundo ano do Galpão, se eu não me engano, e está com a gente até hoje, né, fazendo. Então, toda vez que tem espetáculo, qualquer coisa, Vilma. Então, assim, ela é mais a nossa parceira. E aí, ali, quando a gente faz espetáculos na SCAR, a gente tem o Giba, que sempre está com a gente na Luz, né, que também formou uma parceria bem bacana. E o Giba é incrível na luz, né? Então, ele sempre nos auxilia em várias coisas, assim, quando a gente está lá, com a questão de luz. Esses são, acho que, os principais, assim, né? A Lisa sempre tá com a gente, que às vezes eu preciso de a gente faz algum espetáculo para fazer um ensaio aberto, então é sempre a Lisa que eu procuro, às vezes, para ir assistir, porque como eu sempre gostei muito de ter as visões de fora, né? Então, não só ter a minha própria. Então, eu monto o meu trabalho, mas antes realmente de lançar ele, eu gosto de às vezes, convidar um profissional aqui para assistir, para falar o que ele acha, para eu ver qual é a visão dele também, né? Então, eu gosto muito. E com a Lisa, eu sempre fiz muito isso, né? Tipo, Lisa, então, pelo menos mais ali no início, ela ia bastante. Aí, depois, as agendas começaram a não se encontrar tanto, mas eu sempre tento. A gente também já teve bastante parceria com o Maicon, do teatro da SCAR, né? O Maicon Juntos. Então, ele já teve umas parcerias muito legais com a gente, assim, que ele conseguiu trazer um pouco desse teatro também, um pouco da visão dele de diretor, né? Então, eu gosto muito de convidar diretores, porque eu respeito muito, né? Então, e ele sempre tem uma visão muito mais abrangente, né? Então, são mais esses, assim, que... Dani, uma pergunta que me veio agora, não estava no nosso script, no nosso roteiro. Na verdade, tem uma outra também que não estava. Mas eu queria que tu falasse se esses espetáculos que vocês têm, né, montado com o Galpão e, enfim, os espetáculos de outros artistas que tu, né, observa, enfim, tem assistido, eles conseguem existir, vamos dizer assim, por um tempo, de repente, maior do que, sei lá, uma ou duas apresentações, né? É possível isso? Poucos trabalhos que eu vi de fora, né, do Galpão, têm uma durabilidade um pouco maior. Porque, como eu te falei, como as escolas focam muito nos espetáculos de final de ano, então vai chegando setembro, outubro, tu vai ver tudo morrendo para poder focar apenas no espetáculo de final de ano, né? Então, a durabilidade acaba não sendo muito grande. Os nossos espetáculos, a gente sempre tenta
levar ali bastante um ano do espetáculo. A gente até esse ano agora a gente ia voltar com Folhas Secas, que foi nosso primeiro espetáculo, mas daí com a pandemia, e como é um espetáculo que tem muitos duetos, então a gente preferiu deixar ele um pouquinho ali para poder renascer ele de repente ano que vem. Mas a gente tenta levar eles um pouco mais, assim, mas mais ou menos 1 ano, 2 anos estourando, assim, né? Daí que eu consigo ver uma... Mas às vezes eu acho que é por esse... Igual no início do nosso encontro aqui, né? Os espaços, né? Então, então acaba não tendo espaço para levar, então acaba ficando algo que... Não dá nem tempo, às vezes, de amadurecer o trabalho, né? Às vezes um trabalho tão incrível, né? Que a gente sabe que um trabalho precisa de tempo, né? Tempo. Eu acho que no mínimo 1 ano para o trabalho começar uma maturidade que ele não teve ainda, né? E às vezes isso falta, a gente vê tantos trabalhos incríveis, né? Agora a Paula fez uma pergunta aqui, né? Ó, Paula fez uma pergunta. Vamos lá, Paula. Acabam frequentando outros espaços culturais ou se restringem às cenas onde os filhos estão? Olha, elas se restringem mais aonde os filhos estão mesmo. Eu tenho algumas mães, algumas famílias que assistem espetáculos de outras escolas, mas é bem pouco. Mas é porque a filha conhece uma amiga da lá, entendeu? Então, elas se restringem sim, elas não veem muito. Eu falo até pelas minhas mães. Então, se as minhas mães assistirem, mães assistam outras coisas, porque elas se restringem. E algumas ainda só se a filha vai realmente aparecer um monte no espetáculo, porque se ela aparecer pouco, às vezes ela só vai, assiste a parte da filha e às vezes quer ir embora, né? Mas ainda bem que a gente consegue manter o nosso público no espetáculo inteiro. A gente tem que fazer bem dinâmico o espetáculo, então a gente consegue segurá-los, né? Mas tem que prender a atenção, né? Dani, momento de pandemia agora que estamos vivendo. Ó, a gente vai passando, né, pelas coisas. Falamos de criança, agora a gente vai falar de pandemia. É isso. O que tu tem observado que os artistas estão fazendo na cidade? Eles migraram para o modo virtual, né? Tu já conseguiu ver alguma ação de dança já nesse modo da virtualidade de artistas daí? Tu já fez alguma experiência também, né? Como que tu tá sentindo assim esse momento de criação que agora está expandido? Eu sinto muito só aulas e cursos online. Eu sinto falta de apresentações aqui da galera de Jaraguá online, tá? A gente fez o Encárcere, né, que foi um espetáculo feito justamente para a pandemia. A gente colocou ali, mas eu sinto um pouco de falta de ver isso aqui. Então, a galera está mais focada nas aulas online, às vezes eles dão cursos abertos também. O Galpão fez algumas aulas online abertas, outras fechadas, mas de espetáculo eu não senti, não. De espetáculo eu achei que a galera deu uma... ficou de quarentena junto com a pandemia. Os espetáculos ficaram de quarentena também. Né? Então eu não vi. Eu vi que o Ed vai lançar um espetáculo dele, mas eu acho que ele vai fazer uma transmissão no espetáculo dele que já aconteceu. Eu só não vi certinho se vai ser algo que eles vão fazer, a apresentação ao vivo, ou ele vai colocar no Insta, às vezes, o espetáculo que já aconteceu. Mas eu acho que talvez é uma apresentação. Mas eu vi pouco. Queria ter visto mais, né? E o Galpão está planejando alguma coisa? Estamos. A gente está planejando... Pode falar? Pode. A gente vai entrar numa nova temporada do Encárcere agora, com uma nova fórmula, né? Porque estamos num momento diferente de Encárcere do que era quando a gente fez o Encárcere. E a gente vai lançar para não deixar esse ano passar em branco, a gente vai lançar o nosso primeiro espetáculo do Galpão, que foi o Cinderela, de uma forma online também. Então, a gente está adaptando para fazer de uma forma online no Insta do Galpão. Então, a gente também tá planejando isso. E algum sarau que a gente vai fazer também, que a gente ia fazer final de julho, mas daí foi um momento que estourou também aqui a pandemia em Jaraguá, e aí a galera ficou com muito medo, e as mães ficaram muito receosas da gente fazer essa apresentação. Mesmo que a gente esteja cuidando, e são poucos alunos por turma, né? Então, a apresentação ia ser dessa maneira, né? O sarau ia acontecer em vários dias, porque cada dia era uma turma que iria apresentar o processo que fez em sala de aula, né? Mas a gente decidiu esperar um pouco, mas a gente vai lançar esse sarau. O Encárcere que vai continuar, né? O Encárcere ele é um projeto bem legal,
que ele, cada domingo, apresenta um coreógrafo e um bailarino diferente. Então, eles ficam uma semana, eles têm uma semana para criar a visão do coreógrafo do Encárcere dentro da ideia, e aí eles têm essa uma semana, eles criam e no domingo acontece a apresentação ao vivo no Instagram. Então, todo domingo é um coreógrafo diferente e um bailarino. E a gente até conseguiu trazer pessoas novas, bailarinos que queriam coreografar, e aí eu falei, bora, vamos lá. A gente até tem, agora talvez, vamos ver se vai rolar, talvez nesse a gente consiga fazer um intercâmbio com artistas de outra cidade, porque a gente tem 2 artistas de outra cidade que querem também coreografar no Encárcere. Então, a gente está vendo certo se a gente vai conseguir, de que formas, talvez pelo Zoom, né? Qual bailarino que ele vai coreografar. Então, a gente está com esse projeto. Não dá para parar, né, Lê? A gente Não, maravilha, que legal, que bom saber. Vocês estão bem movimentados aí. Ativos, né? Bem ativos. É, super. E pegando esse gancho agora que tu falou de bailarinos querendo coreografar, né? Essa também pergunta não estava no script, mas vamos lá daí. Como é que tu observa também essa galera nova, que tu trabalha também com uma galera nova, né? Qual é essa vontade de coreografar também? Como é que ela surge, né? E se tu vê realmente se ela está surgindo novos coreógrafos então, aí, Leila, né? lá no Galpão, a gente sempre trabalha as nossas aulas focadas para que o bailarino entenda que ele não é apenas uma máquina que vai reproduzir o que o professor passar. A gente tenta a todo momento colocar na cabeça deles que eles também podem ser co-criadores das coisas, que eles podem criar. Então, a gente já começa a plantar essa sementinha neles a todo momento. E aí eles vão surgindo, né? Então, dentro das dinâmicas que a gente faz em sala de aula, eles vão surgindo. O ano passado, a gente começou com sarau, fazer sarau que eram específicos apenas para que bailarinos coreografem. Então, a gente começou a fazer uma ideia assim. E eles super se apaixonaram por isso, né? Então, daí começaram a surgir novos coreógrafos. E assim, ó, coreografias que me impressionaram de uma forma incrível. E a gente, como coreógrafo, aprende também, sabe, Lê? Quando você passa o bastão para o teu aluno, você com certeza consegue aprender muito com ele. Eu sempre falo que não tem essa questão da idade. Ah, porque o meu aluno é mais novo do que eu vou coreografar melhor. Não tem nada a ver com isso, sabe? Eu acho que a gente consegue aprender sim com os mais jovens, da mesma forma que a gente também consegue aprender com os mais velhos. Eu acho que todo mundo consegue contribuir, porque cada corpo se movimenta de uma maneira e cada corpo cria e pensa de uma maneira. Então, eu acredito muito nessa questão de outros bailarinos. A gente também fazia, às vezes, muito um processo de troca, do bailarino dar aquela aula para um outro e aí, de repente, tocar. Então, lá no Galpão, a gente tenta induzir com que eles sempre estejam prontos para criar, para improvisar, para não apenas, ok, vamos reproduzir aqui o que o professor está passando, né? Então, até agora a gente tem o Jean Bachmann, que ele começou a dar aula de contemporâneo iniciante lá no Galpão, e justamente ele é um artista incrível, trabalha muito com teatro, com dança, e ele foi se desenvolvendo de uma forma maravilhosa, assim, e ele como criador também, sabe, Lê? Então, a gente abriu esse espaço para ele agora esse ano de dar aula para o contemporâneo iniciante, e ele tá super fluindo, assim, e aí a gente olha e fica super orgulhoso, né? Porque daí você vê que tá expandindo isso, tá expandindo, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. O Dani tem umas coisas assim meio malucas, né? Ele trabalhava com a criançada dança contemporânea. Eu falei, Dani, vai montando aos poucos o trabalho, né? Aí ele chegava para mim assim, Lisa, aconteceu, a coreografia tá pronta e as coisas estão maravilhosas e tipo assim, em 30 minutos tudo ficava pronto. Então eu falava, não, Dani, calma, calma. E essa questão da criação nele é uma coisa muito fácil, sabe? Muito instintivo, assim, os trabalhos coreográficos, o toque de humor, de sensibilidade muito forte. Então, assim, um menino bastante, um coreógrafo bastante valoroso que a gente tem aqui em Jaraguá. A questão só que eu queria colocar para perguntar, a questão do incentivo da busca. Você estava falando da questão de novos coreógrafos, né? Da busca da formação acadêmica, né? Então, assim, a gente tem o curso técnico ali em Joinville, né? O curso do Estado, que eu acho que é uma porta importante. As aulas acontecem à noite, então, assim,
Estava dando aula lá, assim, e via pouquíssimas pessoas de Jaraguá frequentando o curso. E a questão acadêmica no sentido de buscar a faculdade também, né? Porque é legal o trabalho que se desenvolve com os coreógrafos, porém eu acho que essa busca da informação, da formação acadêmica, ela também é bastante importante. Como é que você vê isso e como é que você incentiva esses teus novos coreógrafos a buscar mais informações? Então, a gente lá no Galpão tenta ao máximo, né? Tu sabe que, como eu vim ali do projeto, a gente sempre tentava incentivar os nossos bailarinos a sempre buscar e buscar e buscar, né? No Galpão também a gente nunca para de dar esse incentivo para eles. A gente consegue, o que a gente consegue fazer com eles são os cursos, né? Então, isso pelo menos é uma coisa que eu já consegui implantar neles, tanto nesses novos coreógrafos quanto nos bailarinos, que é muito importante fazer os cursos. Tanto é que quando a gente ia, por exemplo, para um festival de dança, o mais importante para a gente não era o competir, era uma regra. Você quer ir para o festival, tem que fazer os cursos que tem no festival. Então, isso sempre foi uma regra do Galpão. Quer ir para o festival? Beleza, tem que fazer os cursos. Então, isso é uma coisa que a gente sempre coloca para eles. A gente tem a Mayra agora também, que trabalha com criança, e ela está sempre fazendo cursos de formação para professor, de baby class, de balé, porque ela trabalha muito com infantil. Agora ela começou a trabalhar com adulto, então ela está começando a buscar, né? Essa outra formação. Então a gente sempre coloca para eles, toda vez que às vezes que eu vejo, gente, vai ter um curso aqui, ó, vai ter uma aula aqui, ainda mais agora na pandemia, né, que teve algumas aulas online lá em São Paulo, eu sempre estava enviando para eles, ó, gente, aproveita e faz. A Agnes do coletivo Dona Coisa, ela teve um projeto muito legal que ela trouxe professores de fora para dar aulas, né? Então o Galpão entrou com a parceria com ela para os alunos fazerem, né? Eu fiquei um pouco triste porque foram poucos os bailarinos que fizeram, né? Que realmente saíram disso. Mas 2, 3 que a gente consegue, a gente já tá feliz. Já tá levantando a mão aqui, oba, né? Então, a gente fala para 100 e 2 ouvem. Mas esses 2 já conseguem falar para mais 100, que mais 2 vão ouvir. E assim a gente vai conseguindo fazer uma rede que vai crescendo, né? Eu acho que é muito legal isso que tu falou, Dani. Eu vou aproveitar também o gancho aqui e perguntar como é que tu, enquanto artista, também se alimenta, assim, né? Na cidade, né? Porque é uma cidade que recebe poucos espetáculos de dança durante o ano, né? A gente conversou sobre isso, né? Às vezes no SESC acontece uma programação ou outra, né? É uma cidade que produz mais com uma finalidade que são esses festivais e mostras, não tanto espetáculos, né? E tu, como artista, como que tu se alimenta? Então, como artista visual, a gente acaba tendo que se alimentar com coisas que vem de fora, né? Então, a gente acaba não se alimentando tanto, porque como a gente falou, existe pouco essa saída da galera da sua caixinha de fazer o espetáculo apenas no final do ano, né? Então, eles ficam muito para Jaraguá em dança e final do ano. Então, parece que a cidade só tem essas duas coisas que acontecem aqui. Então, a gente acaba não tendo coisas para assistir além do Jaraguá em dança e do final do ano com os grupos daqui, né? Então, a gente acaba assistindo quando vem de fora, ou espetáculos na internet. Eu e os meus alunos, a gente assiste muito espetáculos pela internet, então eu tento buscar muitos espetáculos novos para mandar para eles. O Jean também agora, ele ficou incumbido dessa tarefa de buscar espetáculos contemporâneos para enviar links para que os alunos assistam. Então a gente tenta colocar neles assim. Então eu, como artista visual, é dessa maneira. Como físico, é mais difícil, porque a gente também não tem cursos que vêm para cá, mas também não são tantos, né? Acaba sendo poucos cursos, e às vezes vem um curso e também às vezes acaba acontecendo um curso num horário, às vezes que a gente não consegue ir, mas meus alunos eu sempre tentei colocar o máximo para fazer curso. Esse ano a gente esse ano não, da pandemia, ano passado a gente acabou dando uma parada, né? Mas a gente, eu como bailarino, quando Daniel bailarino, eu sinto um pouco dessa falta de fazer um curso como bailarino, né? E às vezes quando vem para cá, vem alguns cursos de sentimento do corpo, de expressão corporal. Às vezes falta também um pouco de cursos que vão pegar mais também, às vezes, técnicas, sabe? Eu sinto que quando tem um festival, acontece, vem. Mas senão os cursos que acabam vindo são mais de expressão corporal e toda
e esse outro lado, assim, né? Que eu